Desde o princípio do pecado de Adão, a mancha do pecado, a mancha do mal. Mas quando a gente olha para a Bíblia, também a gente observa que desde o começo, que desde Gênesis, Deus já vem profetizando, ou melhor, afirmando que vai chegar o tempo determinado, que Ele vai mandar um Salvador. E a gente vai ver que o nosso herói não é o Papai Noel, o nosso herói não é o Batman, não é o Super-Homem, o nosso herói morreu numa cruz do Calvário, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Agora eu peço para você abrir a sua Bíblia comigo lá em Mateus, no capítulo 1. Toda a Bíblia, ela profetiza Cristo. Mateus capítulo 1. Quem achou de alguém? Quem não achou de espera um pouco, irmãos. Todo mundo achou? A gente vai ver sobre o nascimento de Jesus e sobre algo que vai falar conosco essa noite, sobre a importância do nascimento de Jesus. Amém? Verso 18 em diante. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes a coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerada é do Espírito Santo. Verso 21. Ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez com que lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu a luz a um filho, a que pôs o nome de Jesus. Vamos ler mais um pouquinho. Capítulo 2. E tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente, em outras traduções, e no Evangelho de Lucas fala sobre pastores a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia. Responderam eles: porque assim está escrito por meio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Por isso Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão há quanto tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, e eu também irei adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou a estrela, e alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, guarde isso, do versículo 11 em diante, entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe.
prostrando-se, adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas. Preste atenção nas ofertas: ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para que não voltasse à presença de Herodes, regressaram para outro caminho da sua terra. Amém? Por esses 30 versículos, como a gente acabou de ler, vai ser um momento que vai marcar a história do mundo. Vai ser um momento em que Deus escolheu o período certo que lhe aprove para mandar o Salvador. E no Evangelho de Lucas, a Bíblia vai dizer que o anjo aparece para Maria e fala: tu és agraciada entre as mulheres, bem-aventurado o quê? O fruto do vosso ventre. E a partir de ti, do teu ventre, vai sair um que vai ser guia de Israel. E você vai ver que ela era uma mulher virgem, ela ainda iria se casar. Olha só como é impossível que Deus está fazendo. Ela ainda ia se casar. E José, a Bíblia diz que ele era um homem justo, ou seja, ele poderia desonrá-la publicamente, pastor. Falar: olha, ela me traiu, e pode apedrejar ela. Mas o que ele pensou por ser um homem justo? Olha só, quem que Deus escolheu para cuidar do filho dele aqui na terra? Um homem que ia deixar secretamente para quê? Para que ela não morresse. Mas a Bíblia diz que, como um projeto é de Deus, a Bíblia diz que um anjo aparece para ele e fala: não faça isso. O que tem nela foi gerado pelo Espírito Santo. E você vai ver no decorrer da história que tudo é impossível. Você vai ver que Herodes, se sentindo ameaçado por causa do menino Jesus, fala o quê? Me mostra onde ele vai nascer, porque eu quero me adorar. Mentira! Ele queria matar o menino, porque ele estava com medo do quê? Pensando ele que Jesus ia tomar o lugar dele. Mas só que a gente aprendeu com os evangelhos que Cristo não veio para um partido, nem para fazer o reino físico naquele momento. Ele veio para instalar um reino espiritual no coração de cada um dos homens. Um reino invisível, mas visível. Um reino que os homens não entenderam, mas que era a realidade. E sabe qual era o cetro de Jesus quando ele veio nessa terra? Era a verdade. Em nenhum momento ele escondeu a verdade. E você vai ver, no decorrer da história, que sempre Deus, sendo um projeto que é dele, você vai ver que Deus ele vai protegendo o projeto. Ele não vai permitir que Satanás, que encheu o coração de Herodes, mate o menino. Quando Herodes quer matar todo mundo, o diabo, como a gente diz lá, o diabo entrou nele para ele matar todas as crianças de Belém. Mas só que o anjo já havia avisado José: saia daí e vá para o Egito. E a Bíblia diz que eles passam um período no Egito e depois o anjo manda chamar de novo. Jesus manda chamar, o anjo manda chamar José e a sua família para voltarem para Nazaré, para Galileia. Mas eu quero que você atente para esse momento do nascimento de Jesus. Você observa também que até para o homem que ia mudar a história, o homem Deus, a Bíblia diz que não tinha nem lugar para ele nascer. Foi aonde? Fala aí, foi aonde? Dentro do quê? De uma caixa de mão. E a Bíblia diz, no verso 11, não fecha a sua Bíblia, que os pastores que haviam sido alertados pelo anjo para irem até Jesus, eles vão se prostrar e vão adorar. Mas observe que eles vão ofertar algo que é muito poderoso na vida de Jesus. É algo que vai dizer sobre quem Jesus é. Sem antes daquele menino ter vivido os 33 anos, eles já vão falar e anunciar quem Jesus é. Glória a Deus. Qual foi a primeira oferta? Leia comigo no verso 11. Ouro. Qual foi a primeira oferta? Ouro. E o que simboliza o ouro para a cultura?
para o Rei poderoso. Isso apontava o quê? O reconhecimento que Jesus era o Rei dos Reis, o Messias esperado que iria governar o universo e todo mundo. O outro fala sobre a realeza de Jesus. Que a Bíblia diz que o reinado dele não tem fim, que o reinado dele é sempre eterno, ou seja, para todo o sempre, de eternidade em eternidade. Como eu falei para você, o que muitos acharam, até alguns discípulos, era que Jesus vinha instalar um reino físico, ia tomar o lugar de Herodes na força do braço, na força da espada. Mas o que Deus veio fazer foi estabelecer o reino invisível dentro de cada um de nós. Você carrega esse reino dentro de você. Você pode observar na história do mundo que todos os reinos de homens caíram, só o de Deus permanece em pé até hoje. A grande Babilônia caiu. O Império Romano, que conquistou todo o Oriente, caiu. O Império de César caiu. Mas o Império de Jesus reina para todo sempre e ainda irá reinar fisicamente nessa terra. Qual é a segunda oferta? Qual era a segunda oferta? Incenso. Incenso fala sobre o quê? O que alguém quando vai adorar um Deus, um ídolo, o que a pessoa faz? Até mesmo na cultura de Israel, o que eles faziam como adoração? Queimar incenso, não era a função do sacerdote também? E o que eles fizeram com Jesus naquele momento? Eles estavam revelando a identidade de Jesus, que ele era divino, que ele era um Deus, que ele era Senhor. Você está entendendo isso? Fala sobre a divindade de Jesus. Veio como homem, mas era Deus. Você está entendendo? Morreu como homem, mas viveu como Deus. Abra sua Bíblia comigo, deixe uma mão aí, vai lá em Filipenses. Olha o que Paulo vai falar para nós. Do 6 ao 8. Ele é Deus. Olha o que Paulo vai falar sobre Cristo. Tende em vós. Filipenses 2, versículo 5 em diante. Vou esperar todo mundo para a gente ler junto. Filipenses 2, do 5 em diante. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser o quê? O que é isso? Jesus existia como Deus, com toda a sua glória e com todo o seu poder. O 7. Antes a si mesmo se esvaziou. O que quer dizer isso? Ele renunciou voluntariamente o uso dos seus privilégios divinos, não perdendo a sua natureza ao assumir a condição humana. E assumindo a forma de servo, tornou-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, e a si mesmo humilhou-se, tornando-se o quê? Obediente até a morte de cruz. Humilhação e obediência, foi obediente até o fim, morrendo na cruz. O que era uma morte, o quê? Sabe o que significava morrer na cruz naquela época? Uma morte vergonhosa. Era uma vergonha alguém morrer na cruz. E sabe por quê? Ele sendo Deus, ele fez isso, irmão. Jesus não pecou, Jesus não errou, mas foi por causa do meu e do seu pecado, por causa do pecado dele. Ele não tinha culpa alguma, mas por amor, Paulo está dizendo que ele se esvaziou, ou seja, desceu do trono, deixou sua coroa e se entregou à morte de cruz.
Volta comigo lá para Mateus. Qual é o terceiro elemento que eles ofertaram na vida de Jesus? O que simboliza a mirra? Se o incenso mostrava que ele era 100% Deus, a mirra vai mostrar para ele, para a gente, e que era o simbolismo que ele era também 100% homem. O que a mirra era usada para quê? Ela simbolizava a humanidade, profeticamente o sofrimento e a morte de Jesus. A mirra era uma resina usada para embalsamar corpos e preparar o quê? Para o sepultamento, prenunciando o seu sacrifício pela humanidade. Vocês entenderam os períodos? Como nada é por acaso na vida, até as ofertas elas falam sobre a vida de Jesus. O ouro fala de quê? Que Jesus é o rei dos reis. O incenso fala de quê? Que ele era 100% Deus. E a mirra fala de quê? Que ele era 100% homem e que ele iria morrer por mim e por você. Você pode dar glória a Deus por isso. Você pode exaltar o Senhor por causa disso. Então a gente deveria dar mais valor, não só ao Natal, mas sim ao Senhor Jesus. Porque a gente muitas das vezes só lembra do nascimento de Jesus no dia 25, mas quando chega no outro dia a gente esquece do que ele fez por nós. A gente precisa todos os dias lembrar de que ele está vivo, irmão. A gente não serve uma religião morta, nem um Deus morto. A gente serve alguém que morreu, mas ressuscitou. E Paulo fala sobre isso. Se a nossa fé fosse baseada só na morte de Cristo, de nada valeria. Mas como a nossa fé é por causa de que ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com ele. Glória a Deus. Então exalte o nome dele, glorifique o nome dele. Porque se você está aqui é por causa de Jesus. Se você está vivo é por causa de Jesus. Se existe igreja é por causa de Jesus. Se o teu nome está escrito no livro da vida é por causa de Jesus. Se o teu casamento voltou e reconciliou é por causa de quê? De Jesus. Sabe, esses dons e esses talentos que ele te deu não é seu, é de Jesus. Eu trouxe uma palavra para você. Se você tem fé para crer e boca para profetizar, a sua família vai ser salva pelo Senhor Jesus. É por ele. Mudou a humanidade. Você sabia que existe mais manuscritos de Jesus sobre a vida dele do que qualquer outra pessoa famosa da antiguidade? Você sabia disso? Não é só na Bíblia não. Nos livros antigos de Roma tem falando de Jesus. Ele viveu essa. Tudo que você vê aqui aconteceu de verdade. Não é papo furado não, ele veio. E a Bíblia diz que quando ele chega, o céu se abre e os anjos começam a subir e descer, subir e descer. Fique de pé. Deixa eu ver. E muito em breve ele vai voltar. Se quando ele veio, foi um reino espiritual, um reino invisível, agora ele vem, mas ele vem com um reino físico para instalar nessa terra. Se ele foi como um cordeiro, agora ele vem como um leão. Você está entendendo isso? Se viram ele numa jumentinha entrando em Jerusalém, uma semana antes de morrer, vão vir chegando num cavalo e com uma coroa na cabeça. E a Bíblia diz que os santos estão atrás dele. Quem é esses santos? É aquele que foi remido pelo sangue dele. Você está entendendo isso, irmão? Ele virá e não tardará. Então fala com ele agora. Fala com o teu Senhor agora e diga: Senhor, eu sou grato, porque foi o melhor dia da história da humanidade quando o Senhor veio a essa terra. Diga isso para ele. Obrigado por ter me escolhido para fazer parte da tua família.
ensina a fazer a tua vontade. Nos ensina, Senhor, a não te adorar e não só reconhecer a tua vinda no Natal, ou apenas vir à igreja para agradecer, não, mas que a gente, Pai, todos os dias das nossas vidas, a gente venha ao acordar, ao dormir, lembrar de que tu és conosco. Por isso que o Senhor falou que o Senhor é Emmanuel, Deus conosco. Sabe outra coisa também que é por causa de Jesus? Dos tantos outros benefícios que eu podia falar essa noite, você ter o Espírito Santo é só por causa de Jesus. Sabia que a Bíblia diz que antes de Jesus vir, ou melhor, quando ele nasce, a Bíblia diz que havia um profeta no templo, quando ele vai ser apresentado, quando criança, para a circuncisão, e a Bíblia diz que era o nome de Deus, e a Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Isso me chamou a atenção, porque o Espírito Santo, a palavra diz que o Espírito Santo não estava nele, estava o quê? Sobre ele. Mas quando Jesus vem, aleluia, ele vai falar para os discípulos: eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu estarei convosco, olha só, e dentro de vocês. Você está entendendo? É Deus conosco, é Deus dentro de nós. Escute esse áudio e reflita sobre o que vai ser dito agora. Fique com seus olhos fechados. Me pergunto se você quer conhecê-lo hoje.
Santo,
da vontade dele? Será que nós estamos no lugar onde Ele preparou para nós estarmos? Reflita isso. Porque servir a Cristo é fácil. O difícil é servir como Ele quer. O difícil é servir como Ele quer. Ontem eu ia fazer uma ceia. Só eu, Robson, uma irmã que eu convidei. Mas choveu muito. E para ela vir para cá, pegaria uma moto. Só que na terça-feira eu passei uma noite muito ruim. Porque o Robson estava com muita falta de ar. E quando foi ontem, nós fomos para a UPA. Deixei o nosso almoço pronto e fomos para a UPA. Cheguei 3 horas da tarde, cansada. Vim limpar aqui a casa de oração, preparar para hoje. Deu uma jantada no almoço. Deu uma jantada para a ceia. Mas como não teve, né? Aí ela disse: então eu vou almoçar com você. Estava muito cansada. Mas eu preparei tudo com muito amor. E quando foi hoje pela manhã, ela ligou, não passou uma mensagem e disse que vinha às 10 horas. Eu disse: não venha às 10 horas, que eu ainda vou tomar café com você. Só não era tomar café com você. Eu ia preparar minha casa para receber. Porque meu esposo está com muita dificuldade na saúde. Então eu vou mandando o que eu disse. Preciso preparar essa casa para receber a minha. Só porque ela não podia, não deu para vir às 10 horas, ela nem veio. E ela nem me deu uma satisfação. Será que a gente serve a Deus? Será que a gente chora com os que choram? Será que a gente está perto daqueles que precisam? Deus tinha preparado o tempo. E eu sei o meu esposo, depois eu mandei uma mensagem para ele. Eu disse: a senhora nem sabe o que aconteceu. E só porque recebeu um não agora, a senhora se aborreceu. Mas tudo bem. Deus sabe o meu coração. Eu vim para servir. Não falo isso para me elogiar, mas ter uma referência. Esse ano eu completo 62 anos. Hoje eu troco o trabalho da minha casa. Levo meu esposo no hospital. Minha mente e meu coração só Deus sabe como fica dia após dia. Sem saber como será o meu nome hoje. Mas eu estou aqui de todo o meu coração. Não espere as coisas melhorar para você servir a Deus. Não espere estar tudo certo para você servir a Deus. Porque não foi assim com Jesus. Ele foi injustiçado. Ele foi traído. Ele não esperou as coisas acontecerem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para nos amar e nos servir. Então reflita, o mundo vai começar. Quantas pessoas precisam ouvir Deus através da sua vida? Quantas pessoas precisam do seu abraço, do seu aperto de mão para dizer: eu estou contigo. Pode contar comigo.
Eu vou fazer o almoço para ti, eu vou fazer uma janta para ti. Isso é ser sério. Então vamos aprender a servir de todo o nosso coração. Amém? Você que tem, você que nada tem. Querido Deus, amado Pai, agradecido seja Deus nosso. Obrigado por nos escolher, meu Pai. Mas não é só o Senhor nos escolher. É nós aceitarmos a escolha. É nós sermos aquilo que o Senhor quer que sejamos. E fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Mas como filhos amados do Senhor, nós estendemos as nossas mãos para ofertar e dizimar, e te agradecer pela maior e melhor oferta, pelo maior e melhor presente que o Senhor nos deu, que foi teu Filho amado, vindo em forma de homem nesta terra de pecado, para perdoar os nossos pecados. Por isso, Pai, no nome de Jesus, recebe os nossos dízimos, as nossas ofertas, mas principalmente a nossa adoração e o nosso louvor, juntamente com o nosso coração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem está com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem está com alegria, como o sol brilhará, o Senhor recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os teus filhos que cooperam de bom coração. Lamoritas de paz e alegria, abençoando o teu povo e cada dia, ó Senhor. Amém. Pai querido, dobramos os nossos joelhos, tanto físico como espiritual, diante da tua doce presença, e apresentamos a vida financeira do seu povo. Nos abençoe, nos prospere, mas nos guarde da avareza, da cobiça, da idolatria, da ganância, que nós tenhamos um coração abençoador, generoso, para que possamos abençoar vidas como o Senhor tem nos abençoado. Consagramos tudo que temos e somos a Ti, ó Pai, para que seja usado de acordo com a vontade do Senhor para cada um de nós. Que a prosperidade, que é um dom de adquirir riqueza, não riquezas que a gente não possa nem cuidar, mas a riqueza de não sentirmos falta de nada, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Por isso nós, como igreja, oramos e cremos em nome de Jesus. Amém. Da mesma forma, Senhor, nos apresentamos o nosso pedido de oração. As fotografias aqui apresentadas, as famílias aqui apresentadas, os pedidos que nós colocamos com fé e confiança no Senhor, que vai acontecer. Ponto de emprego, cura, famílias restauradas, famílias salvas e libertas, situações que para nós é impossível, mas para Ti não há impossível. Nós cremos, meu Pai, que mesmo que nossos olhos não estejam vendo, o Senhor está trabalhando, o Senhor está cumprindo na nossa vida o que diz a Sua palavra. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Pode todas as coisas daquele que te fortalece. Tu és o nosso bom pastor e nada vai nos faltar. Assim nós cremos e declaramos em nome de Jesus. Nós oramos pela nossa nação. Nós possamos dizer um dia feliz a nação dos judeus é o Senhor, porque o Senhor será o Senhor
Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Domingo nós estaremos aqui, meu filho. Eu estou confusa nessa semana. Porque a gente nem sabe que hoje que dia é hoje, mas é quinta-feira hoje, né? E domingo nós estaremos aqui, nesta casa de oração, adorando e cultuando o nosso Deus, com mais uma ministração sobre o pão nosso de cada dia. Não falte, venha. Venha receber o conhecimento que traz sabedoria e edificação para a igreja do Senhor. E no dia 31, nós vamos estar aqui celebrando o novo ano, para que Deus possa manifestar a glória dele em todas as áreas das nossas vidas. Vamos ter uma breve palavra, porque nós queremos dar a oportunidade para que possa dar testemunho. Esse é o momento de você glorificar a Deus, esse é o momento de você agradecer a Deus. Prepare o seu testemunho, se você não sabe, mas escreva no papel: eu quero agradecer a Deus por isso, por isso, por isso, por isso. Amém? Faça dessa noite uma noite de testemunho, uma grande nuvem de testemunho, diz a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que você tem muitos para contar. Não só o que Deus fez, mas o que Ele faz dentro de você, que é o mais importante, né? A nossa transformação, a mudança que nós precisamos. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer dar algum testemunho? Venha! Estava assistindo foto que nunca mais ninguém tinha se levantado para falar nada. Boa noite, irmãos. Boa noite. Amém. Hoje eu não pensei com a minha experiência de tive essa noite comigo aqui na casa de oração. Eu tive muitas experiências com Deus, lutando comigo. Essa noite foi incrível. Quando nós começamos a adorar, um maravilhoso de adoração. Como se vê, né, pastor, dessa forma? Eu quero dizer para os irmãos que eu vi uma nuvem entrar pela porta, e a nuvem preta, e entrando até o altar. Em vez de me adorar, eu comecei a expulsar, como eu tive experiência outras vezes na minha casa. Eu comecei a expulsar, em vez de adorar, eu comecei a expulsar. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Pega a tua bagagem e vai embora. E aquela nuvem preta foi saindo, até sumir. E quando ela sumiu, eu comecei a ver aquela luz brilhosa aqui em cima. Amém. Glória a Deus. Sabe por quê? O que mais inimigo não gosta é que nós venhamos adorar o Senhor. É por isso que nós temos nos esforçado para adorar o Senhor. Amém? É verdade, irmão. Vir só à igreja não é o suficiente. Nós temos que vir para adorar a Ele. E nosso adversário faz isso. A gente vem de forma religiosa, senta, ouve, depois vai embora. Mas esse momento de adoração que você abre o seu coração, você exalta quem Jesus é, você exalta o que Deus é. Essa é a adoração que Deus quer. Essa é a oração que Ele precisa. Não, que nós precisamos fazer para Ele. Amém? Então, nós vamos fazer a nossa celebração com a nossa união, a nossa